e também, né, para empresas fazerem testes, né? É o caso da Faça Bartolo, que está buscando o mercado brasileiro. A gente conseguiu atrair uma unidade para que ela possa testar o mercado brasileiro e fazendo isso funcionar, ela pretende estar fazendo mais investimentos aqui no Brasil, de preferência aqui em Minas Gerais. E temos a Boston Scientific, que no caso o fator que condicionou a escolha foi uma mão de obra qualificada, com um estudo bem peculiar, que é da área de biotecnologia. Ela produz aqueles caninhos para quem tem problema cardíaco, stents, com base em orelha de porco, né? Então nós temos aqui uma boa produção de suínos e no caso ela está próxima a Belo Horizonte por conta, né, dessa mão de obra com um alto valor agregado e fez aí esse investimento em Contagem. Bom, isso é para vocês entenderem que, como todos esses motivos fizeram essas empresas escolherem, não é o Estado de Minas que fala você vai para cá, você vai para lá, é o empreendedor que escolhe o local por diversos motivos, seja eles por fatores logísticos, por mão de obra, por recursos naturais, né? Então, cabe à cidade mostrar quais são as qualidades que ela tem para que ela consiga atrair aqueles negócios que sejam de interesse da cidade, de interesse público, que possam compor, fazer com que o cidadão fique mais tempo na cidade. Eu comentei isso ontem, volto a comentar. Aqui pela proximidade de Belo Horizonte, é comum, né, a gente ir a Belo Horizonte consumir entretenimento, lazer, né, sendo que, dependendo da situação, a gente tem uma potencialidade aqui, né? Então isso cabe aos gestores municipais, juntamente com a sociedade civil, entender as potencialidades e criar uma estratégia para que essa potencialidade seja vendida, né, para um investidor e ele possa investir na cidade, gerando emprego, gerando renda, né, gerando diversidade e oportunidades. Para isso a gente tem algumas ferramentas para dar o apoio às cidades e aos empreendedores que queiram avançar nesse processo. Fiz bem resumido aqui, né, porque a gente tem aí a participação de outros colegas. Então a gente tem aqui o Guia Municipal de Atração de Investimentos. É um guia detalhado, com o passo a passo. Quem quiser, no final vai estar o meu QR Code. Pode acessar, me pedir que eu mande a versão digital, ou está lá no site do Invest Minas, também disponível lá também. Mas esse guia, ele contém toda a metodologia, né, que a cidade precisa implementar para que, caso ela queira atrair algum tipo de investimento. Mas basicamente entender a sua oferta, entender a quem possa interessar essa oferta e criar uma estratégia de vendas para que a gente possa impactar, né, e fazer com que esse investidor se interesse pela cidade. Nós temos aqui eventos, né, tanto participando, como eu estou aqui agora, mas também eventos que nós ajudamos a produzir, que nós fazemos. Temos o Minas Maps, que é uma ferramenta de geolocalização, onde toda a prefeitura ou o cidadão pode cadastrar o seu terreno, caso ele queira deixar disponível para receber algum investimento. Então, às vezes, um produtor rural que tem uma área bem localizada, às margens da rodovia, né? Às vezes a prefeitura tem um galpão, né? Prefeitura não, mas identifica um galpão que está ali ocioso. Eles podem ser cadastrados e a partir do momento que esse terreno, esse imóvel é cadastrado na nossa base de dados, a gente já pode contar com ele
para poder estar mostrando para os investidores que chegarem diretamente via Invest Minas. Bom, a gente tem um atendimento especializado, agora há pouco o Miller estava aqui dando uma palestra, então somos 60 colaboradores, cada um especializado em uma determinada especialidade. No meu caso, eu sou da gerência de assuntos institucionais e municipais, então a minha função é ajudar as prefeituras a criar esse ambiente, mas todos os setores da economia nós temos profissionais prontos e preparados para ajudar tanto os municípios quanto ao empreendedor que queira vir ou expandir no estado de Minas Gerais. Temos aqui uma ferramenta para dar o suporte para o turismo, Invest Minas Tour. Parecido um pouco com o Minas Maps, mas é exclusivamente utilizada para o turismo, no qual a gente tem um case de sucesso muito grande, onde tinha uma escola abandonada e houve um investimento para que aquele ali se tornasse um grande resort, né? Esse resort nada mais nada menos que é o Vila Galé, aqui em Mariana, onde está gerando mais de 200 empregos diretamente. Então, o município pode cadastrar alguma reserva que esteja disponível para algum investidor operar, algum patrimônio histórico, né, que pode ser receber também investimentos, ou seja, é uma ferramenta exclusiva para turismo, e Minas Gerais, né, tem sido o destino turístico que mais cresce no Brasil. Então, muito provavelmente tem muitos investidores olhando para cá e pensando, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro, e essa ferramenta vai ser uma das opções que esse investidor vai ter. E essa parte aqui de informações estratégicas, né? Então aquela empresa que entra no nosso hall, né, de empresas atendidas, assistidas, né, a gente realmente assessora ela, né, fornecendo informações muito ricas que vão auxiliar a tomada de decisão, porque podem ter certeza, né, quando o empreendedor tem dúvida se ele deve ou não deve, né, trazer o seu investimento para algum lugar, ele acaba não investindo. Então, quanto mais informação sobre o estado, sobre as cidades, a gente fornecer, mais fácil vai ser para que esse empreendedor tome essa decisão e possa investir aqui no estado e a gente receber os benefícios desse investimento. Para finalizar aqui são programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também, né, nos auxiliam a criar um ambiente mais favorável para a geração de negócios. Então, a gente tem aqui linhas de financiamento, né, mais voltados para a inovação. Então, a gente tem a Compete Minas, a Embrapi e o BDMG com créditos subsidiados. No caso do Compete Minas, são créditos a fundo perdido. Então, dependendo do projeto, o Estado está investindo e a contrapartida é a contratação de mão de obra, basicamente. Então, a gente quer que projetos que estejam voltados para inovação e tecnologia, a gente possa estar investindo. E outra coisa, diferente de alguns editais, o projeto é do proponente, né? Não tem parceria do Estado, não tem cota à parte, não tem nada. Está aqui o dinheiro, desenvolve, a gente só quer ver o resultado depois. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente investiu R$1 milhão para uma empresa que queria fazer uma pesquisa para melhorar a textura do pão. Então, realmente tem projetos de N situações que o Estado está investindo, e esse ano chegou a R$500 milhões e deve chegar ainda a R$1 bilhão de investimento nesses projetos. Na questão da infraestrutura, tá? Isso aqui é interessante, principalmente para a cidade de vocês, que é o crédito outorgado do ICMS, onde a gente permite que as empresas invistam em infraestrutura
em contrapartida, parte, né, 60% do que ela paga de ICMS. Né? Às vezes o Estado não tem um recurso disponível naquele momento para fazer esse investimento, um viaduto, por exemplo, né? Então a empresa executa a obra e ela vai abater do valor que ela gerar a mais do que ela já paga normalmente, tá? Ela vai fazer o investimento e o que ela gerar a mais de ICMS, ela vai poder utilizar esse recurso aqui. É um recurso bem interessante para a infraestrutura. Tem o Trilhas do Futuro. Hoje, Minas Gerais, né, com esses quase 1 milhão de novos empregos, economicamente falando, a gente está em pleno emprego, 5,2%, 5,3% de desemprego, né? Na economia isso é pleno emprego, e o grande gargalo das empresas hoje é mão de obra, né? Então às vezes a gente tem as pessoas na cidade que precisam do emprego, mas não tem a qualificação necessária. Então existe o programa Trilhas para o Futuro, no qual o Estado, juntamente com as entidades representativas, né, a Federaminas atua bastante nisso, para identificar aquelas funções de pronto emprego, né, para ter aquela contratação imediata, né? Então as entidades representativas ajudam a fazer o levantamento e o Estado financia o curso com entidades parceiras, geralmente são entidades do Sistema S, mas podem ser outras, não tem problema. Financia o curso e uma ajuda, né, com vale transporte e alimentação para os alunos, totalmente custeado pelo Estado. E por último, o programa Minas Livre para Crescer. O Melo está aqui, eu não vou me aprofundar nesse programa, mas é um programa voltado para que os municípios, dentro da sua esfera de atuação, possam criar esse ambiente mais favorável para a geração de negócios. Congonhas tem uma grande oportunidade de implementar esse programa e começar a oferir os louros, né, de uma economia mais livre para crescer. E aí, só para encerrar, eu cheguei aqui ontem, fui olhar hotel para ficar, e o hotel aqui estava o dobro do preço do que eu estou acostumado a pagar lá na Zona da Mata. Isso é comum em cidades que têm grandes empreendimentos funcionando, que atraem uma mão de obra que está ganhando um pouco mais. E para minimizar esse problema, a gente precisa de mais liberdade, porque se tem demanda, o empreendedor identifica essa demanda, né, investe, né, vai construir um novo hotel, uma pousada, né, algum equipamento, né, nesse sentido, e a tendência, por conta da concorrência, é o preço baixar. E é um grande desafio de Congonhas hoje implementar esses programas para que Congonhas tenha mais liberdade. Com mais liberdade nós vamos ter mais negócios, mais oportunidade, mais renda, e no final das contas a gente vai estar melhorando a vida do cidadão daqui, que é o que mais importa. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, é muita coisa. Então tá aqui o meu QR Code, quem quiser entrar em contato depois, pedir algum material digital, estou à vontade para atendê-los. E agora eu vou deixar o microfone com as estrelas da festa aí para a gente continuar o nosso bate-papo depois. Obrigado. Agradecemos ao senhor Igor Burkowski. Ouviremos agora a representante da empresa Gerdau. Com vocês, a senhora Natália Moreira. Ei, gente, boa noite, tudo bem? É uma alegria enorme, né, estar aqui de novo. Ontem à noite eu participei aqui da abertura e ao lado de pessoas tão queridas e tão competentes assim
pessoa do subsecretário Mello, eu cumprimento a todos aqui nesta noite. Eu trouxe um conteúdo bem breve, né, que o nosso tempo é curto, para falar um pouco dos investimentos da Gerdau na região, né, de todo o círculo de desenvolvimento que a gente tem promovido aqui. Então, eu vou trazer algumas informações. Aqui um pouquinho sobre a nossa empresa, que todo mundo conhece bem, né? Assim, a gente tem 2 ativos minerais, 2 minas, né? Em Miguel Burnier e Várzea do Lopes. Nós somos a maior recicladora da América Latina de sucata. Vocês acompanham aí, a gente fez o Palco Mundo do Rock in Rio, um palco totalmente de aço reciclável. A gente está na Fórmula 1 também. Quem teve a oportunidade de passar pelo aeroporto de Confins, a gente montou um super carro de Fórmula 1 lá, todo em sucata, super legal, para mostrar um pouco do nosso trabalho, da base do nosso trabalho, né? Um pouquinho da Gerdau em Minas também. A gente está aqui com 2 plantas produtoras de aço, Divinópolis, e a gente se divide aqui, né, no território entre Congonhas e Ouro Branco. 11 unidades comerciais, uma planta de corte e dobra, 2 minas de minério de ferro que eu já falei, 250 mil hectares de florestas, que a gente está em mais de 30 municípios em Minas Gerais. Entrando um pouco na questão dos investimentos, eu pensei aqui algumas manchetes de algumas matérias que saíram aí ao longo dos últimos meses, né, reforçando a mensagem. A Gerdau investe e acredita em Minas Gerais. A gente quer gerar oportunidade, a gente quer gerar renda, a gente quer gerar emprego e a gente quer promover um estado cada vez mais competitivo, né? E assim, contribuindo ainda mais na soma do saldo que os meus colegas trouxeram aqui em relação à geração de empregos, que nós vamos bater essa meta, né? Dentro dos projetos aqui de investimento, eu vou compartilhar alguns com vocês. Eu começo pelo Itabiritos, que é o maior projeto de investimento da história da Gerdau, de mineração sustentável, aqui em Miguel Burnier, bem pertinho de Congonhas, né? Que vai garantir o abastecimento de minério de ferro na usina de Ouro Branco. A gente faz 13 quilômetros de mineroduto, uma mineração totalmente sustentável, a seco, sem barragens, para garantir a competitividade da nossa empresa, né? A gente fortalecer o mercado, gerar novos produtos. Então, esse que hoje a gente está com a perspectiva de 300 empregos diretos e 5 mil empregos durante o processo da obra, que está assim, a coisa mais linda, tudo acontecendo, crescendo, muito desenvolvimento aqui para a nossa região. E dentro de todo esse processo do crescimento e do desenvolvimento do projeto Itabiritos, a gente tem a contratação de muita gente. Então, a gente também tem a responsabilidade de capacitar essas pessoas. Porque se for um emprego temporário, a pessoa já vai estar saindo capacitada para outras oportunidades. Né? Assim, recentemente, vocês devem ter acompanhado que a gente fez a hibernação da planta de Barão de Cocais por questão de competitividade. Outros colegas, né, de outras empresas vieram até nós e falaram assim, gostaríamos do currículo de quem está aí no mercado, porque realmente são pessoas extremamente técnicas e competentes dentro dos nossos processos de capacitação para os nossos projetos. 50% do projeto Itabiritos já está em execução aqui para a gente concluir até final de 2024. Hoje a gente tem 2.000 pessoas dentro da obra e a nossa previsão de conclusão para colocar esse mineroduto para funcionar é dezembro do ano que vem. Eu trouxe algumas fotos aqui. Antes de mostrar as fotos, um dado também que a gente divulgou esse ano foi uma certificação independente que garante mais 40 anos de produção de minério de ferro em Minas Gerais, dentro da produção da Gerdau. Ou seja, temos muito trabalho pela frente, né? Aqui um pouquinho de como que está lá a obra hoje. Assim, é enorme, é muita gente envolvida, é um trabalho muito integrado, né, para garantir segurança, desenvolvimento, sustentabilidade. Aqui a britagem, o peneiramento, como é que está. Já chega lá em Ouro Branco, viu? Dentro da usina. Daqui a pouco esse mineroduto está lá. Passando para outro projeto aqui também, laminação de bobinas a quente, que é um projeto que a gente também inaugura em janeiro do ano que vem, que é aumentar a capacidade de produção de bobinas a quente na usina de Ouro Branco, né, com ganhos de qualidade, de produto, de novos negócios.
650 empregos entre diretos e temporários durante as obras, assim já está muita coisa lançada, muito equipamento chegando também. E mais uma vez, a promoção da capacitação da mão de obra, o investimento em cursos, e no cuidado que a nossa empresa tem com as pessoas. E todo o projeto da laminação de bobinas a quente é a ampliação dos produtos já fabricados. Então a gente tem uma oportunidade maior para construção, para energia, para indústria naval, porque afinal o aço está em todo lugar, né, gente? Aqui um pouquinho também de como que está lá o espaço que recebe, que vai receber, né, em janeiro do ano que vem. Está bem avançada a obra também. Um outro projeto de investimento, tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo, né? É a nossa rede básica, porque para isso tudo acontecer a gente precisa de energia, né? E hoje com a quantidade, com o valor, né, do potencial que a CEMIG fornece para nós não é suficiente. Então esse projeto todo de investimento de 75 milhões de dólares que a gente está colocando aqui, a gente entra. A mudança da rede de distribuição de energia de 138 kV, a gente vai para 345 para instalar novas cargas, novos processos para poder adequar o roadmap dentro dos nossos projetos que a gente está executando. E a gente passa para a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Isso aí garante o aumento da qualidade de energia, a redução de blackout e colocar todos esses equipamentos para funcionar de forma correta e segura, né? E se a gente fala de investimento econômico, se a gente fala de desenvolvimento de emprego, de renda, a gente também desenvolve de forma social a região onde a gente atua. Compartilhando um pouco com vocês, assim, não sei se vocês já conhecem ou já passaram por lá, a gente é mantenedor do Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, um lugar lindo, maravilhoso, que eu indico a todos fazerem o circuito do tour, conhecendo os minerais, a equipe lá organiza, vocês podem planejar visitas guiadas em grupos, em escolas, é bem legal. A gente tem o programa Agregar, o Tudo é Jazz, o Reforma que Transforma, alguns eu vou detalhar um pouquinho aqui para vocês conhecerem. O Tudo é Jazz é um projeto incentivado, que inclusive acontece aqui no município de Congonhas. A gente começa com ele em Ouro Branco, passa por Ouro Preto, Itabirito, Congonhas, então são shows. A gente tem uma equipe muito grande, né, dentro do projeto incentivado que executa. A Gerdau participa do projeto desde a primeira edição, assim, então são muitos anos que a gente está apoiando. Sempre tem exposição, tem capacitação, shows gratuitos. E é um projeto dentro do investimento social da nossa carteira que é bem bacana, com um retorno super positivo. Outro projeto legal dentro do social é o nosso programa de voluntariado, que hoje em Minas Gerais a gente conta com 2.000 voluntários. É um projeto de voluntariado para os nossos colaboradores. Então ali dentro do sistema a gente tem um site que abre os desafios, então a gente fala, poxa, estou precisando fazer isso aqui. Aí a gente reúne, abre, lança um desafio. Aí tem os jogos de voluntariado, que as unidades, todo mundo concorre, é super legal, que é justamente isso, é colaborar com a sociedade onde a gente está inserido. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente fez aqui em Congonhas, algumas fotinhas de antes e depois. A gente não faz obra nesse trabalho de voluntariado, basicamente é pintura dos espaços, né? A gente faz questão de recreação, doação, levanta interação de projetos com crianças. Aqui a gente fez na Escola Municipal Nossa Senhora da Ajuda, na Escola Barão de Paraupeba. Aqui outros 2 exemplos também, em campanhas de Natal, Páscoa, Dia das Crianças, a equipe, os colaboradores se reúnem, assim, um retorno bem legal que a gente tem. Inclusive, dentro da proposta, principalmente do poder público, a gente recebe a demanda, né? Às vezes as pessoas me buscam, falam, poxa, eu estou precisando tanto de uma pintura lá na escola tal, e a gente entra no nosso ranking lá das demandas que a gente tem, e estamos encaixando nas especificidades do projeto, nós vamos lá e vamos executar o que chegou para a gente de pedido. Outro projeto também legal aqui é o Gerdau Transforma, não sei se vocês já ouviram falar dele, que é justamente buscar o empreendedorismo para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente executa toda a capacitação, na hora que o projeto acaba, a gente tem o acompanhamento pós, para poder ver se o negócio vai virar, se não vai, qual que é a dificuldade do empreendedor.
E é justamente por isso, até na frase que eu destaquei aqui, que a Gerdau investe nessa iniciativa porque entende o poder transformador do empreendedorismo e acredita na força do empoderamento social por meio do conhecimento. Então é sempre do que a gente tem discutido aqui, gerar conexões e gerar oportunidades. Mais um, que esse aqui é um dos meus favoritos, Gerdau Germinar, o nosso biocentro que fica chegando em Ouro Branco, um lugar maravilhoso de educação ambiental, que a gente tem diversos projetos, e dentro do Germinar a gente tem o Prêmio Germinar, que inclusive nesse ano a gente teve a premiação em junho, se não me engano, e o município de Congonhas ele levou a metade dos prêmios. As escolas municipais daqui da cidade se destacaram, assim, foi uma entrega super legal, os professores se envolvem, são projetos maravilhosos e a gente tem a premiação em dinheiro que vai exatamente para a execução dos projetos. Então, assim, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas eu acho que ele é bianual, eu acho que, vou confirmar, que não acontece todos os anos, mas envolve toda a comunidade acadêmica, secretarias municipal, estadual, os professores, tudo por meio do Gerdau, do Germinar. Esse aqui também é outro projeto que vai ao encontro do empreendedorismo, só que esse é voltado para as mulheres, é por meio da Junior Achievement, que a gente executa também justamente para empoderar o fortalecimento das mulheres no âmbito profissional e ao desenvolvimento de novos negócios. E todos esses projetos que eu estou falando acontecem nesse território que hoje a gente está discutindo o desenvolvimento integrado aqui. O Aprimorar é um programa que a gente executa em parceria com o Senai, porque hoje é difícil a gente pegar o jovem e falar eu quero trabalhar na indústria, né? As pessoas querem, a turma do CID está aqui, todo mundo quer estar conectado, né? O pessoal quer investir nas startups, na inovação. Então a gente tem que pensar no futuro. Aqui a gente está discutindo o futuro. Quem vai estar dentro das nossas indústrias? E esse projeto, o Aprimorar, é justamente para isso. É uma parceria muito legal com o Senai, sabe? A gente leva os cursos, executa, faz um mapeamento de necessidades e toda a capacitação para, se possível, levar essas pessoas para trabalhar com a gente. E tudo isso que eu tô, foi bem rapidinho aqui por causa do tempo, tudo isso que eu tenho dito aqui, assim, é um orgulho enorme de trabalhar numa companhia que acredita nas pessoas, que empodera as pessoas, que é diversa. E eu acho que tudo isso tem refletido nos resultados que a gente tem encontrado, né, ao longo do caminho. A Gerdau, esse ano, ela foi a marca de aço mais lembrada em Minas Gerais, reconhecido pelo prêmio Top of Mind. E dentro desse processo inteiro de retorno que o Estado tem dado para nós, que a região tem dado para nós, a gente tem feito outros investimentos. A Gerdau, depois de muitos anos, ela volta a abrir uma sede em Belo Horizonte, a gente inaugurou um escritório, então agora a gente também tem uma outra sede aqui no Estado. Isso tudo para mostrar o nosso potencial de crescimento, de desenvolvimento, de agregar a todas as empresas que estão próximas também, pensando sempre na oportunidade da geração de emprego, de novos negócios, de crescimento, né, pensando no futuro, porque hoje aqui a gente discute as nossas ações a longo prazo e é justamente esse é o propósito da nossa empresa, criar situações por meio de grandes projetos, tanto econômicos quanto sociais, que vão gerar um futuro cada vez mais sustentável. E é isso, eu estou à disposição, quem precisar do meu contato e precisar, contem comigo e com a Gerdau. Obrigada. Agradecemos a senhora Natália Moreira. Lembramos que perguntas poderão ser encaminhadas aos participantes do painel. Basta acenar a mãozinha aí que a nossa equipe vai até você com papel e caneta para que as perguntas sejam escritas. Convidamos agora a empresa J. Mendes, através da sua representante, senhora Tereza Balbi. Ei, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Ontem a minha colega Marina esteve aqui no momento da abertura e hoje eu vou falar aqui um pouquinho, o tempo é rápido. Eu trouxe um foco mais para apresentar um pouco a empresa, embora, né, a gente esteja vizinhos, é bom a gente saber um pouco mais do nosso vizinho, né? E muito com foco também nos programas sociais que a empresa tem e hoje como que a gente está trabalhando esse foco. Bom, estou hoje representando a empresa como a pessoa responsável pela parte
de relacionamento institucional, comunidades, governo e também a comunicação. Vamos lá. Um pouquinho de quem somos. A J Mendes é uma empresa familiar, de capital fechado, o que nos diferencia da maioria das empresas de mineração. Então é uma empresa que está com 58 anos, é uma empresa mineira de Itaúna, que foi fundada pelo senhor José Mendes Nogueira em 1966. Estamos com 58 anos, a empresa não pretende abrir capital, né? E a gente diversificou os negócios ao longo desse tempo, não só com mineração, mas também o agronegócio, aviação, gestão de terminais e também de imóveis. A questão da tecnologia, né, pesquisa e desenvolvimento sempre foi um desejo muito grande do fundador da empresa. Tanto que a J Mendes foi a primeira mineração do Brasil a empilhar rejeito de minério a seco. A gente não tem barragem de rejeito e pretendemos continuar assim. Agora o desafio é dar um novo destino para o rejeito, né, gente? É o que todo mundo quer. Bom, trouxe um pouco dos valores, que é a segurança e a saúde, a valorização das pessoas, inovação e melhoria contínua, foco em resultado, ética e sustentabilidade, e a gente de fato vivencia esses valores no nosso dia a dia. Dá muito orgulho da gente ver isso. E tem uma frase aqui na saúde e segurança que eu gosto muito, que fala que é expressar gratidão à vida. Eu vejo que quando a gente é grato pelo que a gente tem, pelo que a gente é, acho que as coisas fluem muito melhor, né? Então acho que a gente, tendo isso em mente, eu acredito que a gente tem mais o que agregar, tanto para o nosso colega que está ali do lado, quanto para a gente mesmo, para a nossa família, seja um profissional, um pessoal. E a gente tem como propósito, juntos, transformar riquezas minerais, né, em desenvolvimento para as regiões onde a gente atua. E hoje a gente tem aqui a nossa unidade Ferro Mais, que é vizinha aí da nossa colega CSN, da Vale, né? Do outro lado nós temos ali a Gerdau. Realmente é um polo que a gente tem de mineração aqui. Estamos nos dois municípios, Congonhas e Ouro Preto, desde os anos 2000, e a gente pretende produzir no próximo ano, agora de 2025, 5 milhões de toneladas. Somos uma empresa júnior, né? Mas a gente tem alguns esforços aí para poder estar gerando também emprego, renda e movimentando toda a economia. Contribuímos aí também para a economia de Congonhas e da região. Esses números são dos últimos 4 anos. Então, a gente mobilizou mais de 8 mil terceiros. Hoje nós geramos 1.048 empregos diretos. Em 23 a gente ainda teve mais 329 admissões. Esse ano, contando comigo, tivemos aí 70 novas admissões também. E 90% dos nossos empregados é daqui de Congonhas e da região. E tudo isso, né, traz para a gente aí alguns benefícios, renda, arrecadação, uma massa salarial de 245 milhões de reais que foi gerado durante esses anos, que movimenta a economia local. 21 milhões em saúde. A empresa tem um plano de saúde que ele não é coparticipativo, ele é totalmente gratuito, que ajuda a desonerar aí também os cofres públicos, né? Um ticket de alimentação, foram aí mais de 34 milhões. A gente tem também um apoio para a creche, para os nossos empregados, e também todo empregado que tem filho, ele tem direito também a um material escolar de qualidade, que é um apoio também que a gente faz pensando no social, começando dentro de casa. E contando ICMS, ISS e CEFEM, foram 84 milhões que foram arrecadados somente para o município aqui de Congonhas. Falando um pouquinho do nosso investimento social, a gente também se embasa aí, os nossos eixos de atuação, são 8 eixos de atuação, embasados aí dentro dos ODS da ONU, e a gente tem a nossa agenda também 2030, que a gente tem que cumprir. A gente tem um plano de ESG aí para 2030, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Temos 3 tipos de investimento. Um que é o aporte direto e contínuo, é um desembolso que a gente faz de caixa diretamente para instituições filantrópicas, sem fins lucrativos. São desembolsos fixos mensais para algumas instituições, como a Paz, por exemplo, casa lar de idosos, casas de recuperação. O outro tipo de investimento é a doação e patrocínio, que também é um desembolso direto que a gente faz de caixa, sob demanda, para apoiar causas, né, e iniciativas das comunidades onde a gente está inserido. E por último, as leis de incentivo fiscal,
que são aportes anuais, onde a gente tem um valor agregado aí maior. Bom, trouxe aqui os números para vocês dos últimos 4 anos, né? Foram 18 milhões de reais que foram retornados aí para a comunidade, né, aqui de Congonhas e região, através das leis de incentivo fiscal. Foram 47 projetos que foram apoiados, e para 2025 a gente espera aí em torno de 3,6 milhões de reais para a gente trazer para o município de Congonhas através dos projetos incentivados. Como eu entrei na empresa há pouco tempo, a gente vê que tem bastante recurso disponível e é importante a gente entender onde que a gente está aplicando esse recurso e se de fato esse recurso está atendendo as expectativas da comunidade onde que a gente está. Então a gente fez, né, uma pesquisa para a gente alinhar os interesses, entender um pouco mais. A gente tem 2 comunidades onde a gente tem interferência direta, que é a comunidade do Mota e a comunidade do Pires, onde a gente entende que a gente tem que alinhar os nossos interesses estratégicos também às expectativas daquela comunidade. E aí a gente teve algumas surpresas, né, nessas conversas e nessa pesquisa. A maior parte da população que é respondente foi da comunidade do Pires e a outra parte, 18%, da comunidade do Mota, 13% aqui de Congonhas e depois outros de outras regiões. E na hora que a gente pergunta para essas pessoas qual o público que mais precisa de atenção, eles são taxativos em dizer 43,4% que são os jovens, né, crianças e adolescentes, que é quem vai construir aí o nosso futuro. E quais os tipos de projeto mais impactariam? Não é surpresa para ninguém, capacitação e profissionalização, que é o que todo mundo busca. Então, a partir disso, a gente entende que a gente precisa de canalizar melhor os nossos recursos e a gente criou, agora em agosto, o programa Desenvolver, que é um programa, né, de aprendizado em parceria com o Senai, onde a gente priorizou pessoas, moradores do Pires e do Mota, e a gente tem 20 alunos hoje que estão fazendo o curso, né? É 1 ano de curso, eles recebem uma bolsa, é meio salário mínimo. Temos mais meninas, inclusive, do que meninos no curso, dentre os 20 alunos, que foi algo também muito gratificante para a gente, porque a gente está nesse movimento, né, de tentar trazer mais mulheres para dentro da empresa e valorizar as que lá dentro já estão. Então, assim, é material didático, é lanche, é transporte, é tudo para que eles não desistam, né, para que eles continuem persistindo, porque a gente sabe que o caminho mais fácil, ele é mais sedutor, né? Mas nem sempre ele vai trazer os frutos que você espera, né? Então a gente sabe que é com muita disciplina que a gente vai conseguindo conquistar as coisas. Então a gente, né, trouxe esses meninos e meninas para o nosso lado para que depois desse 1 ano a gente consiga absorver essa mão de obra ou disponibilizar para os outros colegas aqui da região também para trazer esses empregos. Bom, como bom mineiro que somos, né? A gente sabe que é conversando que a gente se entende. Temos um ponto de atendimento que fica aberto de segunda a sexta, de 7 às 16 horas. E lá a gente recebe todo tipo de demanda. Desde inscrição para vagas de emprego, reclamações, sugestões, elogios são raros, mas às vezes acontece. Recebemos projetos também, né, solicitações de patrocínio. E nessas conversas, a gente fez uma chamada pública de projetos para os nossos projetos incentivados. E uma coisa que trouxe para a gente um olhar assim, que a gente gostaria muito de poder, juntos com vocês, desenvolver, é que 80% dos proponentes dos projetos não são da região. São fora de Congonhas, são fora de Ouro Preto, são fora de Minas Gerais. A maior parte, inclusive a Casa de Cultura de Congonhas, ela é de um proponente de São Paulo, porque a gente não teve pessoas capacitadas para inscrever projetos aqui que a gente pudesse estar fazendo um aporte, né? Então, o que a gente pensa a partir disso? Dessas pesquisas e dessas conversas, desse diálogo constante? A gente precisa desenvolver essas entidades para que elas se tornem autônomas, né, para a busca desse investimento. Para isso a gente precisa capacitar essas lideranças, porque às vezes um projeto que ele vem de São Paulo, ele vem com características de lá. E as pessoas, às vezes, não vão se sentir refletidas ali, né?
Então a gente precisa fomentar esse desenvolvimento. Então a gente está com essa iniciativa agora para 2025, a gente já captou um projeto que não posso nem falar muito não, mas ele é daqui da região, e que a gente pretende desenvolver essas pessoas para que eles então escrevam os seus próprios projetos e possam assim deixar um legado aqui dentro, né, do próprio município. Bom, e é isso, né? Eu acho que é ouvir com atenção, com empatia. Eu acho que isso falta muito hoje em dia. A gente fala de investimento, mas a gente precisa investir nas pessoas também. E nem sempre é só o recurso financeiro, né? Às vezes é um tempo, é um alinhamento e fazer essa construção mesmo com o coletivo, em conjunto. Eu trouxe aqui alguns pontos, só para a gente fazer uma reflexão mesmo, né? Assim, que é fomentar mesmo essas inovações tecnológicas, como eu já tinha falado, da gente investir nas pessoas. A gente sabe a vocação do município de Congonhas, que é a mineração, mas a gente precisa repensar, né? Redescobrir e entender novas aptidões do município, porque a gente sabe que a mineração ela é um recurso finito, né? E a gente vê alguns municípios que não se prepararam para essa saída e que ficaram numa situação muito difícil depois que as minerações deixaram, né, essas regiões. Então a gente precisa unir esses esforços para a gente pensar muito nesse futuro de como que vai ser depois. Essa geração está garantida, mas é a próxima, né? Os nossos filhos, nossos netos, como que vai ser? E a gente sabe que hoje Congonhas ela é refém, no bom sentido, da mineração, que é onde que estão ali a maior parte dos investimentos, da geração dos empregos e tudo mais. Bom, e um outro ponto que eu trago é reconhecer e fomentar a economia circular também, como uma estratégia de negócio. É algo que tem sido muito falado e que a gente precisa atuar de uma maneira um pouco mais forte mesmo, né? Iniciativas mais potentes nesse sentido de economia circular, quando a gente fala de sustentabilidade. Então hoje eu trouxe duas iniciativas aqui, pequenas, mas do nosso porte, né, que estão dentro ali da nossa casa, que uma é a produção de adubo orgânico. A gente tem composteira elétrica nas 2 unidades operacionais e todos os resíduos de alimento do nosso refeitório, eles são transformados em adubo orgânico, onde a gente distribui para as comunidades, né, em alguns eventos e tudo, e tem uma aceitação muito boa. E a gente teve a grata oportunidade também de construir com blocos, né, feitos de rejeito de mineração, o primeiro centro de educação ambiental do Brasil, feito do nosso rejeito, né? Então, que está ali no Parque das Cachoeiras, foi entregue para o município de Congonhas. E são 2 projetos que eu tenho muito orgulho de apresentar, né, para vocês. E eu sei que os desafios são muitos, mas é juntos que nós vamos, né, construir esses novos degraus aí para o sucesso e para as novas oportunidades que a gente pode fomentar no município. É isso, né? Deixei uma frase aqui para vocês, que o futuro vai depender exatamente daquilo que a gente faz hoje. Então, é isso. Deixei meus contatos aqui também. Agradeço, viu? Todos vocês terem ouvido e ficamos abertos aí para perguntas, sugestões. Obrigada, gente. Agradecemos a senhora Tereza Balbi. Ouviremos agora o representante da empresa CSN. Queremos convidar o senhor Camilo Romanha. Olá, boa noite, pessoal. Difícil vir aqui agora e falar depois de 2 mulheres tão elegantes fazerem 2 palestras tão maravilhosas aqui. Parabéns, meninas. Bom, queria agradecer primeiro a DESIAP e a Prefeitura pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar aqui em Congonhas, né? Vamos apresentar um pouquinho hoje aqui sobre os investimentos, né, que nós vamos estar fazendo aí nos próximos anos. A CSN tem orgulho de estar aqui junto a Congonhas já há tantos anos, a mina mais antiga do Brasil, são mais de 100 anos nessa região, ajudando a construir e a desenvolver.
Opa. Aqui. Né? Nós estamos aí com a possibilidade de 15 bilhões de investimentos nos próximos anos. A CSN vem ratificando aí o compromisso de estar ao lado da sociedade, procurando e ajudando a desenvolver com projetos de alta tecnologia que vão permitir a gente, de forma sustentável, continuar produzindo, continuar trazendo renda e gerando empregos para a sociedade. O nosso carro-chefe aí nesses próximos 2, 3 anos é a P15, um projeto que muita gente já deve ter ouvido falar, uma planta de 15 milhões de toneladas, que vai produzir pellet feed de alta qualidade. Pellet feed para redução direta. O pellet feed é um produto de 68% de teor de ferro, que vai permitir às indústrias siderúrgicas se alinharem à rota do aço verde. Com menos uso de carvão, menos uso de energia e no futuro, se Deus quiser, com o hidrogênio verde, tornar essa rota completamente verde, sem emissão de carbono. Esse projeto vem para Congonhas, a construção está começando no mês que vem, vai ter uma geração aí de mais de 4.000 empregos direto durante as obras e depois 1.500 postos de trabalho ao longo da vida desse beneficiamento. Eu acho que é importante ressaltar, né, que é um projeto que vem não só para gerar emprego, mas também de forma muito sustentável. Nós estamos falando aí de mais de 90% de reaproveitamento da água, sem captação de água nos rios, utilizando a água, né, da captação de barragens e da própria mina. Nós estamos falando de um projeto que não vai necessitar de uma lavra nova, onde o minério já está lavrado e vai ser reaproveitado, de um beneficiamento melhor da reserva e desse diferencial competitivo que a gente tem aqui nessa região, que é a mina de Casa de Pedra, e um uso de tecnologias que hoje estão sendo usadas por pouquíssimas pessoas, mas que a CSN aposta e tem certeza que vai conseguir botar para rodar. Como eu disse, uma alta eficiência, nós temos uma fonte de energia elétrica totalmente renovável, através de hidrelétrica e solar, ou seja, nós não vamos estar usando nenhuma fonte diferente, tornando esse projeto completamente verde. O fato da gente estar produzindo um pellet feed de alto teor vai permitir a gente menos emissão no transporte, maior eficiência nos portos, menos emissão durante o transporte de navios e, como eu disse, o melhor aproveitamento nas indústrias siderúrgicas. Isso vai ser um atendimento de ponta que está chamando a atenção do mundo inteiro. Então, os povos e as nações mais desenvolvidas têm vindo aqui para enxergar e ver como que a gente está desenvolvendo esse projeto. Semana passada a gente estava com um grupo de japoneses e coreanos que estão extremamente interessados em criar essa rota verde no mundo. E nós, extremamente orgulhosos de poder proporcionar isso para o mundo e para Congonhas. E mais uma vez, trazer junto com a comunidade, junto com o governo, junto com a prefeitura, junto com os empregados, elevar o nome da nossa região mundialmente, dentro dessa nova perspectiva mundial que a gente está buscando. E como a Tereza bem disse, criar soluções que sejam perenes para as próximas gerações, não só para a nossa que está aqui. Importante ressaltar que a gente vai continuar avançando com a tecnologia de filtragem de rejeitos. Nós não vamos usar barragem para esse novo projeto. Vai ser 100% filtrado e empilhado. Hoje a CSN já trabalha assim na operação corrente dela e a gente pretende e vai continuar assim, minimizando completamente os riscos relacionados a esse tema aqui na região. E um outro ponto é a questão de instrumentação e automação de classe mundial. Hoje nós estamos trazendo todas as tecnologias aí relacionadas a processamento, inteligência artificial, que vão permitir para a gente um controle integrado dessa planta,
da mina até o porto. Vai trazer para a gente a máxima eficiência operacional possível para que a gente possa retirar dessa reserva o melhor produto que ela pode fornecer para o mundo, sem desperdício. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Além desse projeto, a gente ainda tem, né, os projetos de descaracterização de barragem que vão vir, tem as ampliações da planta central, né? E tem os projetos sociais também de desenvolvimento, que a gente pode estar falando numa outra oportunidade. Muito obrigado a todos e fico aberto a perguntas. Agradecemos ao senhor Camilo Romanha. Convidamos agora o mediador Igor Burkovics, da Invest Minas, para que, juntamente com os demais representantes das empresas, que retornem ao palco para uma interação e também para responderem as perguntas do público. Bom, enquanto o restante dos participantes terminam as suas perguntas, eu vou iniciar com algumas que eu tenho aqui. E, primeiramente, parabenizar a todas as empresas. Eu tinha preparado um monte de perguntas para fazer, mas vocês já responderam tudo as minhas, então não vai ajudar muito. Eu vou pegar aqui as perguntas aqui do nosso público aqui. Não tem regra aqui não. Quem ficar à vontade para responder, fique à vontade. Pelo que eu li até agora, acho que todas as empresas atuam de certa forma no que foi perguntado aqui, e aí cada um coloca o seu ponto de vista, né, os projetos que estão desenvolvendo, para a gente, né, colocar cada empresa ali no holofote correto. Então, essa primeira aqui, foi feita pelo Kerison Pontes, empreendedor social, né, na região metropolitana de BH. É uma pergunta para todos, né? Qual hoje a visão que as mineradoras em implementar externamente práticas de ESG? ESG são programas de sustentabilidade socioambiental, no que se refere à sua essência de alcançar a base social mais vulnerável. Acho que você falou disso, né? Existe sensibilidade de trazer ao diálogo uma troca de serviço entre o terceiro setor com o segundo setor. O que você chamou de segundo setor aqui? Tá, então está correto. Trazendo inovação e impactos reais e qualidade, recorrência, né? Então ele está preocupado aqui, né, com as classes mais vulneráveis e como as empresas, né, estão criando projetos, né, de forma perene, né, de forma sustentável, para que não seja, né, uma ação isolada, seja uma ação que realmente impacte na vida das pessoas. Entendi. Ok. Quem quer falar primeiro? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Se você olhar a forma com que a gente está tratando o terceiro setor, a gente ainda não insere o terceiro setor de maneira genuína e de maneira que ele realmente seja competitivo dentro do capitalismo. A gente tem uma vocação cultural e um passado que trouxe a filantropia de uma maneira que gerou um viés que, na verdade, traz o coitadismo por trás, né? Então, vamos lá, quando a gente vai doar, a gente nunca pensa em doar as coisas na mesma condição que eu tenho. Eu sempre estou doando a coisa mais velha, o tênis furado, a roupa rasgada. Como é que o cara com tênis furado vai conseguir competir com o cara que tem o tênis novo? Esse é um dos viés.
O outro é como a gente emprega no terceiro setor. Por que o terceiro setor não pode pagar bem para os funcionários como o setor privado do primeiro e do segundo? E se ele não paga bem, como ele vai competir com esses setores? Exatamente. Teve uma reportagem que eu li há pouco tempo, de na verdade duas, eu vou citar duas. Uma capa da New York Times, há 6 anos atrás, do CEO da Philip Morris, que produz cigarro, e ele foi contemplado como o melhor CEO do mundo pelo EBITDA que ele gerou e pelo resultado que ele trouxe. 2 anos depois, tinha uma reportagem nas capas policiais de um pesquisador que estava ganhando $1 milhão no Nordeste brasileiro, aplicando a cura da malária. Por que a nossa sociedade não aceita que o CEO da malária ganhe $1 milhão e que o outro, que produz cigarro, ganhou seus 20, 30, 40 de bônus e a gente aplaudiu e passou ele como capa de revista? Então são algumas coisas que eu acho que a gente tem que mudar, né? E o que a gente tem feito na CSN nos nossos projetos sociais é tentar realmente empoderar as pessoas de uma forma genuína, incluir as pessoas nos serviços sociais de uma forma genuína, de modo que eles possam performar, ser autônomos e se firmar na sociedade por eles mesmos, não criar deles uma dependência eterna dentro dos projetos sociais. E é por aí que eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta genuinamente, mas essa é a forma que a gente está pensando para a gente poder contribuir e transformar o terceiro setor para que ele realmente seja um solucionador de problemas para a nossa sociedade. Se fez a pergunta, eu posso responder? Eu queria colocar o seguinte: a demanda dos problemas sociais, ela alcança um nível muito maior do que a solução que as empresas oferecem. Se a gente não atuar associados e focar em impactos sociais, principalmente na agenda socioambiental, focando na economia criativa, nós não vamos dar conta desse represamento de demandas sociais. Então a gente tem que inovar no princípio de condição de trabalho entre as relações sociais entre o segundo e o terceiro setor. Eu sou voluntário há 20 anos em comunidades, atuo em comunidades, principalmente comunitárias, que são desassistidas numa condição de evolução, de prática de serviços sociais de qualidade, simplesmente por formação e direcionamento correto. Onde essa frequência de instituições que não têm identidade nem potencialidade de chegar às questões materiais, imateriais, potencial cultural e humano, vem e recolhe os recursos, deixam talvez ali alguma impressão de trabalho realizado, mas não tem continuidade do legado a ser empregado, nem recorrência nos impactos. Então, se nós não trouxermos essa habilidade, essa visão empresarial, desenvolvimento na construção do terceiro setor de baixo para cima, na maior base dele, que são as organizações mais vulneráveis assistidas, e nós temos um instrumento magnífico que sustenta isso financeiramente, não é pedir, é troca de serviço, a logística reversa, ESG, desenvolvimento de troca de serviço, com educação ambiental e engajamento comunitário. Se nós não percebemos que essa necessidade tem que ser consociada à solução entre as grandes e os pequenos, a gente vai viver nessa convulsão social permanente, onde eu enxergo isso diariamente numa comunidade do Cabana do Pai Tomás, onde eu faço parte, cresci e não tenho nenhuma graduação, mas eu tenho uma experiência como empreendedor. Aos 16 anos registrei minha primeira empresa. E isso é 24 horas crescente, enquanto nós estamos dialogando com os problemas sociais. Então a gente tem que renovar essa visão de trabalharmos com grandes impactos, com grande volume, pontos específicos. Obrigado pela oportunidade. Bom, alguém quer completar sobre essa questão? Na Gerdau a gente tem dentro dos nossos princípios, né, empoderar pessoas que transformam o amanhã.
Então esse é o nosso trabalho, dentro de todos os projetos aqui eu coloquei alguns, né, a gente tem diversos outros, é justamente isso, como que a gente empodera não só as pessoas, os nossos colaboradores que estão lá dentro, mas toda a comunidade que a gente atua, as pessoas que a gente, como impactar de forma positiva, né? O Gustavo Werneck, nosso presidente, ele sempre conta uma experiência que ele teve, ele foi pesquisar a felicidade interna bruta do Butão, que é a maior do mundo. Então, assim, por que as pessoas elas são felizes, né? Ele foi pesquisar isso. E o monge, que foi o professor dele, conversou com ele, pegou e falou assim, ele fez a pergunta, e ele sempre compartilha isso nas palestras, enfim, onde ele está. Qual que é o dia mais importante da sua vida? Se a gente parar para pensar, qual que é o dia mais importante da nossa vida? O dia que eu nasci, o dia que eu casei, eu não sei, qual que é o dia mais importante? O dia mais importante da nossa vida, ele explica que é o dia que a gente descobre para que a gente está aqui. Qual que é o nosso propósito? O que a gente quer fazer daqui para frente? Então, acho que essa é uma reflexão que vai ao encontro do que a gente está compartilhando aqui hoje, que a gente possa sempre pensar o que é a felicidade que vai transformar todos esses processos que a gente tem trabalhado. Então, assim, acho que é mais no contexto da gente pensar sempre para frente e transformando sempre o amanhã. E só e complementando, né, eu vejo assim, as comunidades que estão aí, né, são mais vulneráveis, estão em risco social, falta isso mesmo, falta essa, como é que eu vou dizer, não é um empoderamento, é uma autoestima mesmo, muitas vezes, sabe, da pessoa entender que ela é capaz. E muitas vezes eles estão sendo tão assistidos que eles entendem que isso está ok, vão continuar sendo assistidos, né? Alonga esse processo de assistencialismo e tira às vezes dessas pessoas a capacidade deles se enxergarem como protagonistas de suas vidas, né? De sua história, de poderem, porque a vida, gente, o botão todo mundo é feliz, mas a vida não é fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos desafios diariamente, não só aqueles, né, que estão em áreas de risco vulnerável, óbvio, né, que são desafios muito maiores, mas assim, as pessoas têm que entender que com disciplina é que a gente consegue fazer essas mudanças, né? Maravilha. A Tereza Balbi, ela fez a pergunta seguinte: gostaria de saber como é feita a democratização dos editais para captação de recursos junto à empresa para que os próprios atores criativos do município e de Congonhas passam a apresentar projetos voltados à economia circular. Justifica-se a pergunta após muitas das vezes os editais ficam disponibilizados nos sites das empresas em prazos curtos e o acesso, quando realizado, fica em um curto espaço temporal. Ademais, parabenizo pelas atuações responsáveis da empresa em nosso município, a Ana Alcântara. Então, basicamente, ela está perguntando aqui como se manter informada para ter acesso aos editais. Eu queria ressaltar, não é isso não? Então, você entendeu? Então, me ajuda. Bom, de fato a gente tem um período curto, né? Ele é durante o mês de agosto, são 30 dias que fica aberto esse edital, a chamada pública que a gente chama, né, de projetos. Mas durante todo o ano a empresa recebe projetos, né, para captação, e a gente tem uma empresa que chama Hub do Incentivo, que é ela que é para poder trazer mais transparência e deixar o processo menos tendencioso, vamos dizer assim. Ela faz um ranqueamento de cada um daqueles projetos, e aí por nota, aí eles vão sendo apresentados, né, para um comitê dentro da empresa, para que a empresa então faça a validação desses projetos, quais eles serão captados. Então existe uma política também para isso, mas a gente está sempre de portas abertas, só que a gente tem um prazo, né? Tem uma janela, né? O projeto ele é aportado nesse ano, para que no ano que vem ele seja executado. Então eu fecho em dezembro ali o caixa, né? Vamos dizer assim,
E aí, depois do balanço, eu sei qual que é o valor que eu vou ter destinado do recurso. E após este valor, aí sim, esse recurso ele é empenhado durante todo o ano nesses projetos que são selecionados, de uma maneira menos tendenciosa e um pouco mais, trazendo mais transparência com outra empresa externa. Mas é claro que eu particularmente, a gente quer priorizar os projetos que sejam da região, mas recebi algumas dificuldades, assim, alguns inscreveram, mas aí depois você vai checar, a prestação de contas não ficou ok, aí a gente não pode, né, aportar novamente, né? Não é porque às vezes a pessoa não usou o recurso devidamente, mas é porque o processo de prestação de contas é um processo complexo mesmo, onde, né, você tem que prestar conta ali do alfinete que você comprou. Então a gente precisa capacitar essas pessoas locais para que elas sejam mais donas dos projetos, né? E a gente não tem que ficar dependendo de aportar projeto para os outros, né? E a comunidade de Congonhas tem uma classe criativa muito grande aqui na cidade. Ela às vezes não tem a oportunidade de participar porque o prazo é exíguo, e aí ganha uma empresa lá de São Paulo, sendo que a gente teria uma mão de obra, uma classe criativa estratégica na cidade que teria condição de fazer o mesmo trabalho, mas não foi dada essa oportunidade específica para quem é da região. Ela fica muito aberta nesse sentido. Não é que tem que fechar. Eu acho que precisaria de criar potencialidades, oportunidades para quem é da região. Sim, é um desejo nosso atuar dessa forma. Aí eu vejo que tem duas questões, né? Eu percebo mais assim, porque o nosso objetivo é trabalhar mais as comunidades mais do entorno mesmo, que é a estratégia da empresa. É claro que a sede também, né, é contemplada. Mas a gente tem duas questões. Uma que é a falta de capacitação dessas instituições que às vezes não são formalizadas para que elas possam escrever projetos, aprová-los e então a gente poder fazer o aporte. E o outro lado, que já deve existir outros projetos já previamente, né, aprovados em leis de incentivo, mas que não estão chegando para a gente, por algum motivo, né? Mas eu deixei meu contato aqui e se você tiver projetos, fique à vontade para passar para a gente. Mas de um modo geral, a gente quer conhecer esses projetos. E infelizmente a gente, como eu te disse, foram pouquíssimos. A gente tem o Reciclando Vidas, por exemplo, que é um projeto aqui da região, que tem mais de 20 anos, que é a dona Cleide, que é do município, né? Que ela faz esse projeto, presta conta direitinho, e a gente sempre está aportando para ela. A gente tem em Murtinho também, que é da Josi, como é que chama? Cia Lamparina, também de teatro, que é também daqui da região e a gente também prioriza aportá-los, mas que eu conheça, atualmente são só os dois que estavam aptos para as leis de incentivo fiscal as quais a gente está aportando, que é geralmente a Lei Rouanet e alguns fundos de idosos, FIA, né? A gente tem outros fundos também. Mas realmente a gente não sei se é porque o prazo é pequeno ou porque existem poucos atores nesse processo mesmo, dentro do município de Congonhas. Aí é uma pergunta que eu te devolvo. O que é a sua percepção? A minha percepção é que não é dada essa oportunidade para as pessoas que são de Congonhas, às vezes, se mostrar. E aí, qual seria o papel da empresa? O papel da empresa seria justamente trabalhar esse diagnóstico, saber quem são esses atores locais, porque muitas das vezes a empresa ela funciona no gabinete, ela lança o edital e não quer saber quem são os atores, quem são as classes culturais, criativas do município. E aí as pessoas às vezes também não têm acesso à internet, então a gente precisa encontrar um caminho onde a mão seja dupla. A empresa entra com recurso, entra com capacitação, entra com apoio e a classe criativa também vai entrar com a capacitação multiplicadora para os demais da comunidade e fazer essa parceria. Eu acho que precisa realmente entender como que a empresa realmente pode criar projetos efetivos, porque muitas das vezes a empresa ela põe um edital com o foco social dela. Às vezes não é o foco social da comunidade, do município, às vezes deixar mais aberto. Boa. Mas assim, a gente não... O foco, só para encerrar,
não é a empresa que escreve os projetos, é a comunidade que escreve. E a gente só capta, né? Então, mas não existe um edital. O edital, ele é do governo federal, estadual, municipal. Esse edital, ele é um edital das leis de incentivo, ele não é um edital da empresa. A empresa simplesmente vira e fala assim, gente, ó, eu estou aberto, vocês têm projetos aprovados? Se tem, me apresentem. Ô Ana, olha só, nós estamos numa feira de negócios, você acabou de identificar uma excelente oportunidade de negócio, né? Eu rodo muitas cidades e enxergo que essa capacitação para escrever edital, para aproveitar as leis de incentivo, vou te dar um exemplo da cidade de Juiz de Fora, que é onde eu moro, onde eu conheço um pouco mais. Nós fizemos um levantamento do potencial de captação de recursos com leis de incentivo só as federais, que são 6. Cultura, esporte, criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência e oncológico. Tá? 60 milhões de reais nós tínhamos a capacidade de captar. Sabe quanto foi captado em 2018? 0. Tá? Então isso é um negócio, isso é uma oportunidade de negócio. As empresas, por conta do ESG, elas estão ávidas por projetos, por se comunicar com a comunidade, para desenvolver a comunidade, e temos poucos projetos que realmente contemplem toda a potencialidade que as empresas podem contribuir para o desenvolvimento do município. De repente, é um caminho para ser seguido e realmente institucionalizar uma empresa para ajudar a classe criativa a fazer um projeto e é previsto ser remunerado por isso. Então, é um caminho. Gente, devido ao andar das horas, eu estou com 3 perguntas de um mesmo participante, eu vou fazer uma só e depois as empresas respondem, né, conforme o tempo delas. Tá? Considerando que a Gerdau opera e amplia a mina da Serra do Bocaina, Crockett, Sá e Miguel Burnier, isso daqui, gente, desculpa, localizada nas cabeceiras do córrego Macaquinhos, o que a empresa fará para não prejudicar a captação de água para Congonhas? Quem fez? Sandoval. Tá sendo aqui. Sandoval. Essa daí eu levo para casa, para a minha equipe técnica. São 3. Eu, como relações social. institucionais, sou generalista, não sou especialista. Levo essa para casa e te devolvo. Ok. Para encerrar aqui, eu conversei com os atores, né, antes de iniciar, e queria perguntar para vocês sobre os projetos, né, de inclusão, diversidade, projetos para as mulheres. Gostaria que rapidamente, um minutinho, cada um pudesse falar o que está sendo feito, o que está dando certo, o que tem que mudar, para a gente poder encerrar a nossa parte aqui do painel. Pode ser? Bom, na J Mendes a gente tem um programa destinado às mulheres, que chama-se Mulheres de Ferro. Mas não porque a gente tem que ser de ferro e suportar tudo, mas porque a gente tem que ter a força para nos posicionar e, ao mesmo tempo, aceitar as nossas fragilidades também como seres humanos, né? E dentro desse projeto, a gente trabalha muito a questão não só da rede de apoio entre as mulheres, mas especialmente o desenvolvimento profissional. As mulheres, gente, estão ávidas por se desenvolverem profissionalmente. Elas querem estudar, elas querem galgar posições de liderança, e assim, todas elas. Assim, o que você quer no programa? O que você quer ouvir? Eu quero ouvir sobre capacitação, eu quero ouvir sobre como me empoderar, sobre como estar no mesmo patamar ali de nível técnico, de perfil comportamental, para eu poder ocupar uma posição de liderança, assim como os homens. Porque, infelizmente, ainda assim, os dados da mineração hoje, nas posições de liderança, 22%, se não me engano, no último dado, são mulheres. Os outros 88%. Está avançando, mas vocês sabem que se a gente continuar fazendo todos os esforços, como a gente está fazendo hoje, são 136 anos para as mulheres chegarem num ponto de
equidade com os homens, em termos de salário, de posições, né, de liderança e tudo mais. É um programa, é uma semente, mas ela vai demorar ainda 136 anos para ela chegar no seu estágio final de germinação. Mas a iniciativa ela é urgente, ela tem que acontecer, e eu vejo que tem muita gente de fora, a comunidade me pede isso muito. Ah, porque a gente chega, mas a gente não tem experiência, mas é porque meu marido trabalhou, aí chega lá, ele pode, eu não posso. Então a gente tem muito isso, né? E, infelizmente a gente tem que correr atrás desse prejuízo aí, e a gente tem que trazer mulheres para as posições iniciais. Essa que é a nossa estratégia. E dentro das posições iniciais que não exigem experiência, ela ir então se ambientando e poder ir se desenvolvendo dentro da própria empresa a partir da qualificação que a gente vai proporcionando e ganhando experiência, que é o que elas mais precisam para poder chegar no mercado de trabalho. Todo mundo quer alguém já experiente, né? A gente também vai ao mesmo rumo, né? Assim, acho que nós, enquanto mulheres, a busca é constante, né? E é muito difícil. E além das nossas ações internas, né? A gente tem mulheres em posições que até então eram predominantemente por homens, né? Assim, motorista de caminhão, né? No operador, não tinha, assim. Hoje, dentro das nossas unidades, a gente vê mulher em todos os cantos, em várias posições de liderança. Estamos aqui hoje, né, Tereza, falando, compartilhando, assim, estamos por toda parte. A conquista é essa, e dentro dos nossos projetos também, nas comunidades que a gente opera, a gente também quer isso. Eu trouxe o programa das mulheres empreendedoras pela Junior Achievement, que é justamente isso, a gente empoderar essas pessoas, essas mulheres, para que gerem cada vez mais oportunidade e desenvolvimento. Legal. Eu acho que passa por isso, né? A inserção genuína da mulher dentro dos postos de trabalho. Vamos lembrar que hoje nós temos uma CEO na mineração da Anglo American, a Ana Santos, que é uma grande representante, vem fazendo um trabalho maravilhoso no IBRAM e na sociedade dentro dessa transformação, né? E por uma competência muito grande que ela tem, né? Eu acho que isso que é muito importante. Você comentou, Natália, dos motoristas de caminhão. Hoje lá na CSN já são 25%, e é impressionante o resultado que as mulheres alavancaram como motorista de caminhão. Hoje eu salvo 12% em pneu, 5% em óleo diesel e troco menos freio dos caminhões que são pilotados por mulheres. Então assim, é fantástico. E a pergunta que o Benjamin me faz é o seguinte: por que não é 100% mulher? Porque são os diferenciais competitivos, né, que elas têm. Elas são mais detalhistas, elas são mais cuidadosas, elas seguem os procedimentos de forma mais adequada e vão transformando o ambiente. Os homens que estão trabalhando ali do lado já se transformaram em virtude disso. Hoje, todas as cabines que você entrar, elas estão em condições adequadas. Antes, o homem não deixava a cabine na condição adequada. Comia sujeira, largava as coisas, um pedaço de pão, uma lata de refrigerante vazio, e isso vai transformando, né? Então é impressionante o resultado positivo que a gente pode ter com a inserção genuína, e aí, não só da mulher, mas de qualquer diversidade. Qualquer diversidade. A gente precisa entender o potencial e dar as condições ideais de trabalho para que a pessoa possa competir em igualdade, né? E é nessa busca que nós estamos aqui na CSN. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês todos fizessem uma reflexão do que acabou de acontecer aqui. Essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela proporciona transformação na vida das famílias. Eu perguntei indiretamente para cada um deles o salário, né? E a gente está aí com valores em torno de R$3.000. Parem para pensar. Se você tem o marido ganhando 3 mil, a esposa ganhando 3 mil, fora plano de saúde e os suportes todos que as empresas dão, nós estamos colocando R$6.000 dentro de casa. R$6.000, essa família deixa de ser um sobrevivente e passa a ser um consumidor, passa a ser um cidadão dono das suas próprias escolhas, que não usam o seu salário só para sobreviver. Isso é transformação, isso é inclusão.
Parabéns, Gerdau, J. Mendes, CSN, vocês serão parceiros de Congonhas nessa transformação. Foi lançado ontem, né, o planejamento estratégico para os próximos, até 2035, e eu tenho certeza que vocês serão fundamental para transformar Congonhas e que a vida de todo mundo aqui venha a melhorar com a participação de vocês. Muito obrigado, parabéns. Agradecemos aos nossos painelistas, pedimos que eles permaneçam onde estão, e eu convido o nosso superintendente de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Congonhas, Jordane Silva. Aproveito para convidar também o Tenente Melo para subir aqui, para que eles possam tirar uma foto oficial e também o Jordane prestar uma homenagem ao Tenente Melo. Eu vou passar o nosso presente aqui. A gente criou um símbolo, né, o tema é cooperação como motor do desenvolvimento. Então tem um símbolo, eu vou entregar para você de presente, para agradecer. Os demais que não receberam ainda vão receber, tá? Porque a gente não trouxe para cá. Mas antes eu queria só comentar, porque como fórum de negócio a gente não pode perder a oportunidade de fazer negócio. E aí como surgiu a demanda da Ana aqui com relação à necessidade de fortalecer o terceiro setor, e a gente entendendo que não é uma responsabilidade única das empresas privadas, isso é do governo também. E aí nós estamos caminhando para isso, né? O governo, através de emendas impositivas, investiu 26 milhões de reais no terceiro setor nos últimos anos. Através do Fundo Municipal de Cultura foram 2,5 milhões disponíveis também para projetos, o que acaba melhorando essa capacitação de alguma forma, né? Na prática eles vão melhorando. Hoje mesmo teve uma oficina aqui. Hoje a gente teve uma oficina aí. Nós tivemos uma oficina aqui de capacitação para construção de projetos de alto impacto, né? Foram 4 horas de capacitação e ainda teve a rodada de negócio de startups. Hoje nós trouxemos 10 startups aceleradas pelo CID e uma delas que é a Move Your Body, que trabalha fazendo captação para essas empresas e ajudando para o terceiro setor e ajudando e colaborando. Então, vamos conectar essa galera aí com a Ana e com todo mundo, porque tem dinheiro sobrando, não é isso? As empresas querem aportar e nós, assim como elas, queremos que o terceiro setor aproveite também. Agora eu vou te agradecer. Você quer dar uma palavrinha? Vamos lá. Boa noite, eu quero ser bem rápido por 2 motivos. Primeiro, porque vai ter show de rock daqui a pouco. E segundo, porque eu tô com muita fome. Eu não sei vocês, mas eu tô com muita fome. Falei pra Gisele, eu falei, me arruma o pastel que eu não vou dar conta de esperar o final. Então, como um bom gordinho que sou, eu entendo a situação de quem tá com fome. Pessoal, não podia deixar de passar aqui, deixar claro, né? A equipe do governo do estado está desde o início, estivemos aqui na abertura, o nosso secretário executivo esteve aqui, eu fiz questão de vir hoje. Nós estamos em agenda na reunião, na região há 3 dias, exatamente discutindo desenvolvimento econômico, participando da Semana de Desenvolvimento Econômico de Mariana, estivemos em Itabiri também, e agora encerrando a agenda aqui, já embarco, já estou 1 hora atrasado para embarcar para Belo Horizonte, porque tenho agenda ainda hoje na cidade, não sei como faremos isso, mas enfim, tem helicóptero da Gerdau Pisserani. Mas é importante a gente registrar o seguinte: discutir desenvolvimento econômico é fundamental e ações como essa, ações como o Fórum de Negócios se faz necessária, Jordani. Bom, o poder público discutir com o setor privado, com empreendedores locais, com aqueles que de fato fazem acontecer a geração de emprego e renda no município e na região, para que as decisões possam ser tomadas de maneira acertada. Se sentar só eu e o Jordani, só Estado e Prefeitura para decidir, a chance de sair errado é muito grande. Então é importante que todos participem dessa discussão. A gente sempre ouve isso do nosso governador Romeu Zema, estar próximo de quem de fato faz a diferença, de quem está na ponta da linha, para poder auxiliar nas demandas, nas dificuldades e tomar decisões acertadas. Então, parabéns pelo evento, pela organização. Fiquei muito feliz do que eu vi aqui em relação às mulheres que estão à frente dos caminhões. A gente precisa conversar sobre isso, aquele assunto que eu te falei, precisa também conversar com a CSN. Enfim, são inovações, são novidades que estão surgindo e que vão se fazer necessárias para a diversificação acontecer. Só um exemplo bem rápido. Se você perguntar hoje ainda para um jovem, para uma criança, um pré-adolescente, qual é o sonho de consumo dele, talvez ele ainda responda um iPhone. Mas ano que vem já não vai mais ser. Já vai ser o celular do Elon Musk.
Então as coisas mudam o tempo todo. Não estejamos satisfeitos com o que estamos fazendo agora. Se estivermos satisfeitos, acomodados com o que estamos fazendo agora, a chance de estar errando é muito grande. Não vamos nos acomodar. Parabéns mais uma vez aos organizadores. Obrigado pela oportunidade de fazer parte disso. E vamos em frente, tem muito serviço para a gente fazer. Obrigado a todos, bom evento e vamos comer. Vou ter que interromper rapidinho, porque já que ele falou em mulheres, eu vou ter que chamar duas aqui em cima, a Yasmin do Sebrae e a Selma, que é diretora de inovação, porque nós estamos rodando aí o Empreende Congonhas, que no ano de 2024 capacitou 1000 empreendedores. Então a gente está chegando a essa marca aí justamente, e a maioria delas mulheres, a maioria deles são mulheres, né? Então, por favor, pode subir aqui. E nós tiramos uma foto de novo ali, Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Cumprimento o tenente e todos aqui estão presentes. Para a gente é uma honra fazer esse fórum, foi desafiador, né, Jordani? Nós sabemos que a gente passou nesse período, Gislaine acompanhando, Ana Gabriela e a equipe da DESIAP. Então, apresentar para vocês esse fórum e fomentar as mulheres a fazer parte do desenvolvimento de Congonhas não é fácil, é desafiador e a gente sabe o quanto que empenhamos, né, Jordani? E a adesão é muito baixa. Então, vocês, mulheres, estão aqui. Aproveita a oportunidade que o município de Congonhas oferta para vocês, desenvolvimento econômico, as empresas privadas do município, até mesmo o Estado. Porque as oportunidades passam muito rápido e nós não podemos deixar passar. Conte com a gente quanto município, quanto as empresas privadas e o Estado. Estamos à disposição de todos e muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Boa noite a todos, Yasmin do Sebrae, né? Agradeço também pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em UFNEC, né, Jordani? E também, principalmente, por essa grande oportunidade de proporcionar essas capacitações, esses 1000 empresários que estão sendo capacitados pelo Sebrae Minas hoje no município. Realmente, como o Selma disse, não são oportunidades que aparecem em toda a nossa região, mas a gente quer agradecer muito pela confiança em todo o nosso trabalho. Nós ainda continuamos, temos esses 1000 empreendedores, mas continuamos, novembro e dezembro repletos de ações. Então, agradecemos muito pela confiança, pelas oportunidades do nosso trabalho. Agradeço também pelo painel riquíssimo aqui de oportunidades que vocês trouxeram, de informações importantes para a população e que eles possam assim, enxergar de fato a importância de se capacitar para que eles possam entrar nessas oportunidades, né? Então, agradeço muito ao tenente também por estar sempre com a gente aí e que contem sempre com o Sebrae e o que a gente puder, estamos à disposição. Muito obrigada, pessoal.